Salve, galera! Hoje a DN Degrau Nerd vai trazer uma notícia muito triste para vocês. Foi brutalmente assassinado um líder da direita, um cidadão de bem, chefe de família, Charles Kik. Galera, a gente tem feito vários vídeos contando a nossa opinião, a nossa estrutura e que a gente defende e acredita. A violência, para mim, Pedrão, é uma coisa lastimável. E parece que o presidente dos Estados Unidos já pediu a pena, sabe de quê, para esse cidadão que ceifou uma vida de um chefe de família por opinião política. Pedro, o que você acha dessa coisa que aconteceu? Cara, eu acho que é para mostrar para o mundo certa ideologia que a gente vê e que algumas pessoas pregam que ela está errada. Um cara que era um pai de família, que tinha 2 filhas, uma esposa que amava ele, ia nos locais para debater ideias, não armas, não balas, não sangue. Iriam para debater ideias e ele é brutalmente assassinado daquele jeito. Porque para mim aquilo ali, cara, não é uma ideia, aquilo ali é uma brutalidade que foi feita. O que leva um cidadão que não concorda com a opinião política do outro a cometer um crime desse, de grave, um crime de honra? O que leva? Qual é a linha de pensamento? Por que ele fez isso? Será que ele não achou argumentos em palavras? Será que ele não achou que a opinião dele poderia debater de igual para igual com o Charlie Kik numa mesa de bancada? Ou seja, provavelmente a minha opinião é inveja e não saber falar, expressar sua opinião. E fez o que fez. A gente sabe que o movimento de esquerda, apesar de falar que o movimento de direita é muito violento, eles que fazem a violência. Aqui no Brasil, a gente teve a tentativa de assassinato de um ex-presidente nosso, que foi cruelmente, graças a Deus, Deus salvou ele. A gente teve outro caso lá com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que também sofreu um atentado. E a gente tem esse episódio do Charles Kik. E também teve um episódio que não foi divulgado pela mídia, mas a gente da DN Degrau Nerd, a gente vai falar aqui, que o nosso parlamentar Nicolas Ferreira, ele sofreu uma ameaça de morte. O cara que ameaçou ele na rede social foi preso, mas assinou um termozinho e foi liberado. Ou seja, o movimento de esquerda, eles estão usando de violência, já que eles não conseguem debater em palavras com o movimento de direita. E a gente depois que é o vilão da situação, né, Pedro? Cara, é aquela coisa que a gente já sabe. A coisa é a pessoa do que eles fazem, né? Se você for ver, há anos nunca nenhum deputado de esquerda aconteceu isso com ele. Eu queria saber isso que acontecesse com um deputado de esquerda. Você vê que não existe isso. Nenhum presidente de esquerda que for nunca teve esse tipo de atentado contra ele ou que a gente lembre. A gente teve aquele episódio das bombinhas, dos fogos de artifício. Mas aquilo dali, todo mundo sabe. meio duvidoso para mim. Aquilo dali já foi comprovado que não era nada daquilo, que só era um cara bêbado padrão. Então, assim, não teve nada disso, gente. Entendeu? A gente vê como tá o Brasil hoje em dia. E eu espero que, sinceramente, que as pessoas que pensem desse jeito mude a cabeça. Porque hoje em dia foi esse cara. Logo, a gente não sabe quem pode ser. É verdade. A gente não sabe, porque essas ideias têm muito poder. Ideias, frases têm muito poder. Até aqui na própria DN Degrau, quando a gente fala de certos assuntos, a gente fala mais sério, a gente fala até brincando com alguns vídeos, a gente zoa, mas a gente nunca ofende ninguém, nunca bate ninguém, nunca faz isso, porque a gente sabe que a palavra tem um poder. Isso tem até vem na Bíblia, a palavra tem um poder. E isso afetou. Você tem uma geração inteira que está sendo influenciada para isso. E não é o nosso lado, incrível que pareça, é o lado deles. Eles vão chegar num dia, quando eu espero que sim, eles vão se arrepender do que eles fizeram, porque agora a gente tem uma família que não tem mais um pai. Você acha que vai ser fácil a mãe perguntar, a filha perguntar quando seu pai volta? E o que a mãe vai falar nesse momento? É verdade.
E esse episódio gerou muita polêmica lá nos Estados Unidos. Empresas mandaram funcionários embora, Sim, compactuaram com essa coisa que sim. aconteceu. Tinha opiniões muito ofensivas falando que tinha que exterminar a família para não dar, para não passar para frente essa geração. Isso é muito grave. No Brasil, teve uns que pronunciaram ao contrário, né? Sim. Teve o caso do Whindersson Nunes com o Nicolas Ferreira, que falou sem pensar. Sim. A gente teve também o Júnior, da dupla Sandy Júnior, que em um show ele gritou: anistia é o caralho. Ele falou bem isso com a voz. A gente sabe que o Júnior, a gente não sabe, não conhece o Júnior. Quem fala Júnior, quem é Júnior? Ninguém sabe, tem milhares de Júnior. O nome dele é irrelevante, ele não tem talento, não tem nada, nem sabe cantar esse cidadão. Sim, ele sim. gritou isso num evento feito. Eu quero ver ele falar no público, na rua, o que ele pensa. Ele não vai falar, ele não é homem para isso. Um cara que viveu sempre à sombra da irmã, que cantava bem, ele não. Sim. Ele estava ali só para quebrar um galho, dar aquela força. E também a gente também tem um caso lá dos Estados Unidos de uma autora que queria escrever os quadrinhos e que ela também falou a mesma coisa. Tem que fazer isso com a família do cara, tem que não sei o quê. E aí a DC pegou e cancelou o Capuz Vermelho, não vai mais ter essa edição, só teve a primeira edição e ia ter a segunda, e aí expulsou. Agora pode falar, Fabiano. Teve também aqui no Brasil o caso do médico, que também fez o mesmo discurso, tipo, apoiando o que foi feito, e parece que vão cancelar tudo que ele tiver de visto, coisas lá dentro, e já mandaram um comunicado para o Brasil, para as instituições aqui, ficar de olho. Também tem uma campanha que levantaram no meio empresarial, donos de empresa, ver os funcionários que estão fazendo esse tipo de apoio, comemoração ao falecimento, ao atentado contra o Kirk lá, e demitir também, para não sustentar esse tipo de pessoa. Então é um movimento que começou e a tendência é só crescer. E é um movimento justo, porque você não pode comemorar com isso. Galera, eu tenho vários amigos que têm opinião contrária à minha, que defendem a cultura de esquerda. Sim. E tudo bem, a gente vive num país democrático, tudo bem eles acreditar em algo que a gente não acredita, tudo bem. São meus amigos, não vão deixar de ser meus amigos, entendeu? Eu tentei passar para eles um pouco o que eu sei, eles tentaram passar o que eles sabem. Sim. Então cada um tem a sua opinião, é igual time. Cada um tem o seu, cada um tem sua opinião. Então vamos respeitar a opinião de cada um. Não precisa chegar a esse extremo de violência. Eu acho que eles querem mesmo é dividir a população para dominar. O povo dividido, ele é mais fraco. Sim. E o Fabiano sabe de alguma história aí que ele vai contar pra gente. Esse Charles Kirk, né? Ele tinha ele tinha um cara que era como se fosse o debatedor dele político, né? E qual a opinião que ele falou depois do atentado? Ele tinha um cara que debatia com ele, que conversava com ele nos debates. Qual foi a opinião que ele falou? O rapaz que mais debatia com ele, todos os debates que tinha, ele tava lá para debater. Ele foi num podcast e ele não conseguiu nem falar. Quando ele falava, a voz dele embargava pelo falecimento. Ele falou até que os filhos dele estavam presentes. Os filhos do Kirk estavam presentes. Aí ele estava falando, imagina aquela cena, os filhos vendo o pai tomando um tiro no pescoço e o sangue jorrando, o pai morrendo daquela forma. E ele não conseguiu nem falar. Se o Pedrinho conseguir pegar a parte do vídeo, do corte dele, você vai ver que ele não consegue nem falar, cara. Ele tá meio que arrasado. Parece que foi o pai dele que morreu. E eu também soube que quando deram o tiro, a filha dele correu em direção ao pai, assustada para proteção do pai. Então, provavelmente, ela já viu aquilo de cara. E tem gente que apoia isso, né, cara? Isso é incrível, cara. Como é que apoia uma violência cara, dessa a gente não ser humano, cara? A gente não apoia nenhum lado nesse ponto. Isso é brutalidade. Quem cometeu esse crime tem que pagar. E aqui no Brasil também teve o caso também do Peninha. Acho que Peninha. O cara aí que é um escritor e tal, que ele fez um vídeo falando que bem feito que morreu, que ele fazendo deboche, pegou na cara, não sei se pegou na cara, minha filha tá nos Estados Unidos, não sei o que. Inclusive aqui também ele já sofreu boicote, que ele ia ter um evento numa livraria lá no Sul, cortaram. Um canal também de podcast que ele fazia parte com outros dois. Os dois amigos dele já se posicionaram, falaram que lamenta, que o que ele falou é a opinião dele, que eles não concordam,
e que eles lamentam ele ter falado aquilo, e ele gravou outro vídeo depois, confirmando mesmo a ideia. E aí surgiram vários cortes deles em podcast, falando que com a direita tem que ser assim, tem que assassinar, tem que matar, tem que esculachar. Não tem diálogo com a direita, que tem que ser dessa maneira. E aí ele tá recebendo vários cancelamentos, e ele parece um doido, parece maluco mesmo, psicopata, daquele que se pegar um cara de direita, ele é capaz de degolar ali sem amor, sem pena nem nada. Cara, é o que a gente fala. Essa galera não tem amor. Cara, não tem compreensão. Eles pregam sobre o amor, pregam sobre diversidade, pregam sobre tudo isso, mas você vê que isso é tudo hipocrisia. Na prática, nada disso. Nada isso importa. Na prática, eles mesmos executam os discursos que eles acusam a direita. Isso. A direita é extremista, mas eles pregam que alguém da esquerda vai e mata um cara da direita por causa de opinião. Então eles acusam a gente de algo que eles são. E retornando falando isso, e essa brutalidade não tem que acontecer de nenhum dos dois lados. Entendeu? Não ia ficar feliz com alguém que esteja do outro lado do espectro, na esquerda, se acontecesse isso. A gente tem essa discussão, tem esse diálogo, tem essa coisa, mas isso daí é brutalidade, cara. Como a gente vê em qualquer outro ponto. Não é, Serginho? É verdade. Vamos encerrar o vídeo por hoje. Trago uma reflexão para vocês que estão aqui sentados com a gente, que estão aí atrás da câmera. Galera, violência não é recurso para nada, não leva a lugar nenhum. Respeita a opinião do próximo, mesmo que ele não pense igual a você, respeite, entendeu? Por quê? Porque ele vê de um outro lado. Existe uma outra versão para toda a história. Então, é só isso que a gente pega, é respeito. Para vocês que são de esquerda, quiserem vir no comentário, tenha respeito, pelo menos pelo que esse cidadão representou para a família dele como pai de família, como chefe de família. Eu acho que chegar nesse ponto de violência não é legal. Não é legal para ambas as partes. Entendeu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.